Vamos abrir a palavra de Deus. Você que está em casa também nos acompanhando nessa noite de quarta-feira, você que está aqui no templo, vamos abrir um Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, para a nossa meditação nessa noite. Você que nos acompanha de casa, você que está no templo, hoje também nós temos a Escola da Família, várias salas de aula com cursos sendo ministrados para a família na igreja, e nós aqui no templo e vários irmãos internet acompanhando pelas redes sociais. Mateus capítulo 6, amados, Jesus traz uma palavra abençoada aqui para nós. Eu quero ler Mateus capítulo 6, a partir do verso 25 até o verso 34. Evangelho de Mateus capítulo 6, versos 25 até o verso de número 34. Palavra objetiva, poderosa de Deus para você e para mim, para a nossa vida. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, ó Deus, adentramos a Tua presença. Adentramos, ó Pai, a sala do trono, ao santuário. Nos prostramos perante o trono do Senhor, porque Tu és nosso Deus e nosso Pai. Tu és o amado de nossa alma. Tu és aquele, meu Deus e meu Pai, em que a nossa alma se compraz. Pai, nós precisamos. Pai, nós carecemos da graça, da bênção, da direção, da condução do Senhor dia após dia sobre as nossas vidas. Não podemos, ó Deus e Pai, dar um passo sequer sem a Tua orientação. Nesta noite especial, ó Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor visite cada coração, cada mente, cada vida, cada alma, cada pessoa, ó Pai, que está conectado conosco, cada pessoa que se faz presente aqui no templo, nas salas, nos cursos que está tendo nesta noite. Abençoa, Senhor, de modo poderoso, maravilhoso. E ao deixarmos este momento, ao sairmos deste momento aqui passado, possamos sair diferentes da forma como nós entramos, regozijando e nos alegrando no Senhor, pois Tu és nosso Deus,
Tu és nosso Pai, Tu és o Senhor de nossas almas. Pai, que este assunto abordado nesta noite venha causar impacto na nossa vida. Nós te pedimos de coração, em nome e para a glória do Senhor, e oramos assim, com perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Oramos ao Pai em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto que eu acabo de ler faz parte de uma mensagem exposta, pregada, anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha são 3 capítulos no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. No capítulo 5, Jesus começa a falar das bem-aventuranças, onde ele cita aqui do verso 3 ao verso 11, as bem-aventuranças. Ele fala então, discípulo, sal da terra, luz do mundo, capítulo 5, verso 13 até o verso 20. Ele fala que foi dito aos antigos, dá conselhos pessoais, de assuntos do dia a dia. Capítulo 6, ele fala da prática da justiça, como se deve orar, fala da oração do Pai Nosso, fala do jejum, dos tesouros no céu, luz e trevas, 2 senhores. Depois então ele entra naquilo que lemos nesta noite, capítulo 6, 25 a 34, sobre a ansiosa solicitude pela vida. A pergunta nesta noite, diante deste texto: existe alguém ansioso? Você é tomado de ansiedade? A ansiedade faz parte da tua vida, do teu dia a dia, do seu viver diário. A ansiedade é algo que lhe acompanha ao longo da sua trajetória. Veja que Jesus vai dizer neste texto, lá no versículo 25, o primeiro verso que nós lemos: por isso vos digo, por isso. Quando ele fala por isso vos digo, ele estava fazendo menção de algo que já tinha colocado, exposto, ensinado os seus discípulos. Por exemplo, no verso 24, capítulo 6, ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque não conseguirá alegrar os 2. Impossível. Se ele alegra um, aborrece o outro. Se ele aborrece esse, despreza o outro ou alegra o outro. Aí ele diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo. Então eu aprendo que a ansiedade está ligada a quem é o nosso Senhor, a quem nós elegemos como Senhor das nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso vos digo, verso 25: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não ande ansioso. Jesus, ele é bem categórico. Jesus é bem claro. Jesus é bem direto. Ele olha para o meu coração, ele olha para o seu coração e diz com todas as letras: não ande ansioso. Não quero ninguém tomado de ansiedade. Excesso de preocupações, excesso daquilo que ainda não aconteceu, excesso, alguém dizia que ansiedade é excesso de futuro, ao passo que a depressão é excesso de passado.
A ansiedade é o excesso do futuro, pensando na frente, como vai ser, o que vai acontecer, será que eu vou ter, será que eu não vou ter, será que vai me faltar, será que eu vou passar por uma necessidade, será que eu vou passar por um aperto, como é que vai ser essa pandemia, como que vai ser pós-pandemia, como que vai ser a situação, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, será que eu vou vencer, será que eu não vou vencer, ou seja, aquela preocupação com aquilo que ainda não aconteceu. Aquela preocupação exagerada com aquilo, ou com um dia que ainda não chegou. E ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, não ande ansioso, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não fique ansioso relacionado ao vestuário, à comida ou à bebida. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não resuma a sua vida aquilo que você vai comer, beber ou vestir. Não fique ansioso por isso. Olha que coisa interessante. Não é a vida mais do que isso. A vida não ultrapassa, não vai além da nossa alimentação, das nossas vestes, de andar na moda ou não na moda, de ter, de possuir, de adquirir. O que é a vida para nós? Qual é a essência da vida? Qual o valor que damos à vida? Qual a importância da vida? Como nós resumimos a nossa vida? Muitas vezes a resumimos naquilo que nos preocupa diariamente. Por exemplo, a pessoa que se preocupa constantemente com o que vai comer, ela, sem querer querendo, resumiu a vida na comida. Está almoçando pensando que vai comer na janta. Está jantando pensando que vai ser o café da manhã. Está tomando café pensando que vai ser o almoço. Aí depois fica gordo igual o Michael, não sabe por quê. Só pensando na comida. O que eu vou comer? O outro pensando nas vestes. Qual é a melhor roupa da época da moda agora? Qual a roupa da moda? Eu quero ver, eu quero perceber, eu quero estar atento. Ou seja, resumindo, a pessoa resumiu a vida, coisas banais. A vida é muito mais do que isso. Roupa, bebida, vestuário, é consequência de algo que já existe. Você não existe por causa da comida, bebida do vestuário, mas o vestuário, a bebida, a comida existe por causa de você. Foram feitos por causa de você, e não você por causa deles. Então você é mais importante do que estas coisas. Aí ele dá uma palavra que linda, belíssima, cheia de unção, no verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves? O que ele está dizendo aqui para você e para mim? Você já olhou as aves? A beleza das aves? Falta alguma coisa para as aves? As aves passam, enfrentam alguma necessidade, algum momento de escassez. Os lírios, ele vai dizer mais à frente, mas aqui nas aves, voltando a elas, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiro. Quem sustenta as aves? Deus. Quem sustenta você? Deus. Não valeis vós muito mais do que as aves? O Deus que sustenta os pássaros não te sustentará? Não vai sustentar você? Há um texto na Bíblia que eu acho impressionante, maravilhoso, tremendo, que é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo, que é o livro de Gênesis. E se nós lermos cuidadosamente o livro de Gênesis, com detalhes, minuciosamente, nós vamos perceber que Deus, Ele criou todas as coisas
colocou tudo no seu devido lugar, e apenas no final, no último dia, no sexto, Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Por quê? Por que Deus no primeiro dia não criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança? Por que Deus no segundo dia não criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança? Por que não foi no terceiro, foi no último? Para mostrar para o homem e para a mulher tudo que eles viessem a precisar, Deus já havia preparado de antemão. E eles não precisavam viver uma vida tomada de ansiedade. Precisavam comer, estava ali a comida, a caça, os animais. Precisavam beber, estava ali a água. Tudo o que eles estavam precisando, ou viesse a precisar, já estava preparado. É como a criança recém-nascida, ou quando ainda está sendo gerada no ventre materno, os pais, com aquele amor para com a criança, aquele amor para com aquele que há de nascer, prepara tudo para o nascimento da criança. Prepara o enxoval, prepara a roupinha, prepara seu quarto, seu berço, sua caminha, a mamadeira, tudo que a criança vai precisar, os pais já prepararam de antemão, antes do dia de nascer. E quando chega o dia do nascimento, está tudo arrumadinho, sua roupinha, tudo arrumado. E a criança, quando nasce, ela não vai dizer: cadê minha roupa? Cadê minhas coisas? Não, porque tudo já está preparado. E ela ainda nem fala, mas tudo já está preparado. O Deus que cuida, o Deus que vela, o Deus que cuida das aves, é o Deus que cuida de você e de mim. Por isso a Bíblia está dizendo assim: vosso Pai celeste a sustenta, vosso Pai. Ela não está dizendo assim, o texto não está dizendo, Jesus não está dizendo, o Deus lá dos céus sustenta as aves, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó sustenta os pássaros, o Deus de Davi, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, disse: não, vosso Pai. Sabe que Deus é o seu Pai. Ele é o seu Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu Pai desde o dia que você aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus tornou o seu Pai, veio para o que eram seus, seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então Jesus está aqui mostrando ao vosso Pai, vosso Pai. Você tem Pai, você não é órfão, você tem um Pai celestial. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, capítulo 6, verso 9, tem a oração do Pai Nosso aí, ela começa dizendo: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso, Tu és nosso Pai. Quem tem Pai, tem tranquilidade. Quem tem Pai, pode mandar embora a ansiedade, pois se o Pai sustenta as aves, vai nos sustentar como filhos. Nós precisamos acreditar nisso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso 27, côvado é 45 centímetros de estatura, ou prolongar a vida. Ou seja, está perguntando, qual a pergunta do verso 27? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar algo à sua estatura, ou prolongar a sua vida? Ou seja, em outras palavras, resumindo isso aqui bem resumidamente, o que a ansiedade gera de positivo? Nada. O que ela acrescenta? Nada.
Se a ansiedade não acrescenta nada, diz então o verso 28, por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, contudo vos afirmo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se a ansiedade não pode acrescentar nada, por que andais ansiosos? Não há um contrassenso, não há uma exortação do Senhor para você e para mim. Se nós sabemos que a ansiedade não acrescenta nada, por que andamos ansiosos? Se nós sabemos que a ansiedade não acrescenta uma vírgula à vida, por que andamos preocupados demasiadamente? Se sabemos que a ansiedade não tem benefício algum, por que pessoas passam noites mal dormidas? Perde o sono, tomado de insônia, preocupado com o amanhã. Ele fala, não faça isso não. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Ou seja, a ansiedade é fruto de uma fé pequena. A ansiedade está ligada a quem é o Senhor da minha vida. A ansiedade está ligada à fé. Se a minha fé é pequena, eu sou muito ansioso. Quanto mais a minha fé crescer, mais eu vou confiar, descansar no Senhor, crendo que Deus proverá, crendo que Deus é soberano em todos os momentos. Como quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado, Isaac perguntou, meu pai, eis aqui o fogo e o cutelo, cadê o holocausto? Abraão disse, Deus proverá, meu filho. Deus que provê, meu irmão, minha irmã. Verso 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Olha o 32, que bordoada. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Terceira coisa que a Bíblia está dizendo sobre a ansiedade. Primeira, vamos lembrar, está ligado a quem eu estou servindo, a quem é o Senhor da minha vida. Segundo, tamanho da minha fé. Terceiro, está dizendo aqui que a ansiedade é coisa de gentio. Os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não pertencem ao povo de Deus, aqueles que não fazem parte da família de Deus, aqueles que não servem a Deus, aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não têm intimidade com Deus, aqueles que não pertencem a Deus, estes são os gentios. Ele diz aqui, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, mas Deus sabe o que você necessita. Deus sabe qual é a sua real necessidade. Deus sabe qual é a minha real necessidade. E por saber a minha real necessidade, Ele diz, não vos inquieteis, não andais ansiosos, não vos inquieteis, não fique preocupado, descanse. Chegou a noite, deita e dorme. Chegou a noite, você coloca a cabeça no travesseiro, você pega no sono, você acorda no dia seguinte, porque Deus te sustenta, Deus te guarda. Aí ele fala o que para nós? Texto-chave da Bíblia, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma coisa que eu e você temos que buscar: o reino de Deus, a justiça de Deus, as coisas celestiais, na certeza de que tudo mais nos será acrescentado. Vestuário é acrescentado, a comida é acrescentada, a bebida é acrescentada. Tudo o que precisarmos será acrescentado em nome de Jesus, desde que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça.
Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para você e para mim? Quando você prioriza a sua vida espiritual, eu priorizo tudo que você vier a necessitar. Quando você valoriza a vida com Deus, tudo que nesta vida terrena você precisar, eu vou lhe conceder. Porque eu sei que você precisa. Eu sei qual é a sua carência. Eu sei qual é a sua necessidade. Então, se você me priorizar, eu priorizo você. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se eu me volto para Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, valorizando a vida espiritual dia após dia, tudo me será acrescentado. Portanto, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz em Deuteronômio, quando nós valorizamos a Deus e buscamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, a bênção corre atrás de nós. Irmãos, lembrem esse texto, a bênção corre atrás de nós, e a bênção nos alcança, e somos abençoados por Deus. Mas quando eu e você invertemos as coisas, deixamos Deus em segundo plano, deixamos as coisas do reino em segundo plano, nós nos preocupamos demasiadamente com as coisas terrenas, e ao nos preocuparmos demasiadamente com as coisas terrenas, tudo começa a faltar, tudo começa a se distanciar de nós, faltar na vida. Mas todo aquele que está intimamente ligado a Deus, nada há de lhe faltar. A Bíblia diz em Filipenses 4,19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Uma promessa de Deus. Você tem um pai que sustenta as aves, e você vale muito mais do que elas. Você tem um pai que cuida dos lírios do campo, mas que você tem um valor maior do que os lírios do campo. E você precisa crer em Deus, que Deus nos sustenta, Deus nos abençoa. Aí lendo no verso 34, fala: portanto vos digo, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quantas vezes, irmãos, pessoas ansiosas pela vida, quantas vezes aconteceram histórias, pessoas narraram, contaram, que passaram noites mal dormidas, preocupadas com algo do dia seguinte, além de perder a noite de sono, além da noite mal dormida, no outro dia tudo que ela precisou aconteceu, e ela falou: por que eu fiquei preocupado a noite toda? Por que eu não dormi? Por que eu não dormi um sono reparador? Por que eu não descansei? Eu fiquei tão agitado na minha vida, no meu coração, e aconteceu tudo da melhor maneira possível. A ansiedade leva alguém a sofrer antecipadamente, por algo que não aconteceu, poderá jamais acontecer, algo negativo, a pessoa sofre antecipadamente. O que Deus está dizendo para você e para mim é isto: você não está sozinho. Você tem um pai. Este pai é Deus. É o Pai celestial, que cuida, que vela por você. O salmista chegou a dizer: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Deus sustenta os seus
Todo pai que deixa os seus filhos passarem necessidades, não é pai. Todo pai que deixa o seu filho passar fome, não é pai. Porque o pai verdadeiro não deixa, ele trabalha, ele luta, ele batalha, para que os filhos tenham que comer, para que a família tenha como se sustentar. Pai de verdade, ele vai atrás. Se for preciso, vai carpir um lote, varrer uma rua, ele arruma como trabalhar para sustentar seus filhos, que é pai. Deus é o Pai celestial, que jamais vai deixar algo lhe faltar. Por isso, na própria oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aquilo que você precisou no dia de hoje, Deus te concedeu. Você está terminando, eu estou terminando, estamos concluindo mais um dia. E o que nos faltou no dia de hoje, nessa quarta-feira? Nada. Amanhã o que vamos precisar? Talvez não saibamos, mas uma coisa eu sei, que iremos precisar amanhã, Deus já de antemão já preparou. Tudo já está preparado, para que nós possamos viver intensamente e desfrutar poderosamente da presença de Deus, da companhia de Deus, da companhia do Espírito Santo, da graça redentora de Deus, de levantarmos de manhã e irmos para o trabalho, para os nossos afazeres, crendo que nós estamos fazendo aquilo que nos compete, mas Deus já foi à frente preparando tudo. Tudo. Você quer comer algo hoje, vai no mercado para comprar comida, mas a comida do mercado não está sendo colocada lá agora. Um exemplo, já foi plantado, já foi colhido, já foi transportado, já está lá nas prateleiras, está pronto. No mercado celestial já está tudo pronto também para nós, porque Deus cuida dos seus. Quando eu ando ansioso, quando eu ando preocupado, quando eu ando inquieto, eu estou dizendo, eu não tenho um pai. Quando eu ando perturbado, tomado de ansiedade, eu estou dizendo, não há ninguém que cuida de mim, eu dependo de mim mesmo para me sustentar. Eu não dependo de mim mesmo, eu dependo de Deus, é Deus que nos sustenta. Mas a ansiedade nos tira do foco, da confiança, do descanso em Deus. E quando estamos ansiosos, corremos atrás de tantas coisas, como dando murros em ponta de faca, nos machucamos, nos ferimos, e nada acontece. Mas quando nos entregamos a Deus, as coisas começam a acontecer. Os gentios é que procuram, que ficam procurando ou preocupados com estas coisas. Deus está dizendo, não andeis ansiosos, não vos inquieteis, não ande inquieto. O não vos inquieteis, verso 31 e 34, repete a mesma palavra, não vos inquieteis. O verso 25, não andeis ansiosos. O verso 28, por que andais ansiosos? Por quê? Por quê? Por quê? É uma pergunta de Deus. Não tem motivo. Porque aquele que criou o universo, com o poder da sua palavra, Ele envia tudo que você quiser e precisar e necessitar. Nós nem precisamos dizer para Deus quais são as nossas necessidades, porque Ele já sabe. E Ele já está providenciando. Ele já está, repito, providenciando. E vai nos dar. E vai nos conceder. Vai abrir as portas, vai abrir as comportas, chuvas de bênção sem medida virão sobre as nossas vidas, que nós servimos a um Deus vivo e poderoso, que jamais nos desamparará. Há um hino no nosso cenário que diz assim, não desanimes, Deus cuidará de ti, na tua dor com todo amor, Deus velará por ti. É o Deus que cuida de você e de mim, de nós.
Agora a pergunta no texto é: quem eu sou? Quem nós somos? Gentios ou filhos de Deus? Se eu sou gentio, eu estou preocupado. Mas se eu já vim para Deus, já entreguei minha vida para Deus, eu estou tranquilo. Porque não cai uma folha de uma árvore, nem um pássaro por terra, sem o consentimento do nosso Deus. Ele não só é Deus, mas Ele é o nosso Pai, que nos ama, nos protege, e diz para você e para mim: não ande ansioso, que não te acrescenta nada, te prejudica, te maltrata, te fere, causará estresse, vai envelhecer antes da hora, vai ficar doente antes da hora, de tanta preocupação, tanta ansiedade, vai perder a visão, porque a ansiedade também é fruto de uma falta de visão, porque não está vendo os lírios, não está vendo as aves, não está vendo Deus sustentando, operando maravilhas. Mas quando eu abro os olhos e vejo o cuidado de Deus, nós só podemos descansar nos seus braços. E ao chegar à noite, você pode citar o Salmo. Abra comigo lá no Salmo, por favor. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Abra comigo, Salmo 3, verso 5. Salmo capítulo 3, Salmo 3, melhor dizendo, verso 5. Deito-me e pego no sono, acordo, por quê? Que o Senhor me sustenta. Verso 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados, não tenho medo. Verso 8, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O povo de Deus está a bênção de Deus, não temos medo de milhares que tomam posição contra nós, porque nós temos Deus. Então na hora de dormir, nós deitamos e pegamos no sono, acordamos, porque o Senhor nos sustenta. Quando você for dormir e estiver preocupado com o dia de amanhã, talvez um negócio para fechar, uma situação para resolver, algo que você não sabe lidar, como vai fazer, precisa de uma sabedoria, uma direção, um direcionamento, você não sabe o que fazer, mas chegou a noite, você fala: Senhor, agora eu vou dormir, amanhã é outro dia, não quero me preocupar mais com isso, não quero questionar meu coração mais sobre isso, porque lá em Mateus 6 está escrito no versículo 34, basta ao dia o seu próprio mal. Então as coisas de hoje já foram resolvidas, as de amanhã serão resolvidas amanhã, e eu vou dormir, não quero saber do amanhã, eu vou dormir, porque o Senhor está comigo. Aí vem uma palavra para você dentro disso, quero que você abra lá em 1 Pedro capítulo 5, caminhando para o encerramento da mensagem de hoje, breve mensagem, mas espero que seja oportuna para você. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, marque na sua Bíblia, grife na sua Bíblia, já é grifado ainda, marque uma caneta, destaca texto. 1 Pedro 5, 7, lançando sobre ele, o quê? Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lançar é jogar, no original é entregar, não só jogar, mas entregar. Eu estou entregando ao Senhor toda a minha ansiedade,
Eu estou entregando os cuidados da minha vida nas mãos do Senhor. Eu estou confiando que o Senhor há de cuidar de mim. Eu estou confiando que nada há de me faltar. Eu estou confiando nos teus cuidados. Eu estou entregando ao Senhor as minhas inquietudes, as minhas preocupações. E eu vou descansar em Ti. Eu vou confiar mais no Senhor. Porque Tu és meu Deus, Tu és o provedor da minha alma, Tu és o meu sustentador. Eu não vou ficar preocupado. E o contexto lançar aqui é mais profundo, porque o verso 8 diz assim, 1 Pedro 5:8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo que sofrimentos iguais ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhadas pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele fala que quem está ao nosso derredor é o diabo, força do mal. Mas olha o que ele diz: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. O diabo quer te devorar, o diabo quer te destruir, mas não esqueça, ele está ao derredor, mas ao redor estão os anjos de Deus, e no centro está o próprio Deus. Então, para o diabo te devorar, ele tem que vencer os anjos, tem que vencer o próprio Deus para chegar em você. Ele nunca vai vencer os anjos, muito menos a Deus. Deus está no centro, ao redor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E ao derredor, depois do redor, está o diabo. Então você está protegido. Deixa o diabo como um leão rugindo, mas o rugido dele não te atrapalha, porque há milhares de anjos ao nosso redor, nos protegendo. E mesmo se os anjos pudessem ser vencidos pelo leão diabo, como leão diabo, mesmo se os anjos pudessem ser vencidos, Deus jamais será vencido. Ele está com você. Você já parou para pensar na palavra Deus? Deus, lembra a palavra Deus? Deus. Quem está lá no computador lá em cima na tela, tem como escrever Deus para mim aqui no telão, por favor? Se tiver, escreva para mim Deus no telão, por favor, Samuel. Já olhou para esta palavra, Deus? Samuel vai tentar colocar para nós ali. Eu quero mostrar algo para você descansar, confiar, se apegar, sair aqui dessa noite tranquilos, sossegado, confiando, mesmo que o diabo ande como leão, que ruge, procurando alguém para tragar, mas ele não pode. Eu repito, Deus está no centro, ao redor estão os anjos, depois que está o diabo. Então jamais ele vai tragar você. Achou aí, irmão? Consegue colocar aqui Deus, escrito Deus? Olha essa palavra, Deus. Obrigado, Samuel. Quais são as duas letras do centro? Quais são? Podem falar alto. Eu estou protegido por Deus. Eu estou guardado por Deus. O Deus Salvador. Então o diabo não pode. Então você pode descansar. E se a ansiedade você lança, joga, entrega, fala: Senhor, não vou andar mais preocupado.
não vou andar mais inquieto, porque o Senhor me guarda. Você está blindado pelo sangue de Cristo, protegido pelo Deus Todo-Poderoso. E nós podemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é o mais importante. Tudo que você precisar, nós, nos será acrescentado. Gostaria que nessa noite você confiasse em Deus. Eu ia pregar sobre Isaías 6. No começo do culto, Deus me levou para Mateus 6. Eu ia pregar em Isaías, o Velho Testamento. Se Deus trouxe essa palavra, eu creio que é para você, que aqui está, ou que está em casa. Deus mandou a mensagem. Mas para você ser abençoado nessa noite, está preparado em outro texto. Não é nem falar nada disso hoje. Era outro texto. Deus colocou nisso aqui. Eu creio que Deus tem um propósito para você descansar nele, confiar nele mais e mais, em nome de Jesus. E que Deus nos abençoe agora e para sempre.